de Lucas, capítulo 5, diz: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe para que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes, que rompiam-se-lhe as redes. E fizeram sinal ao companheiro que estava do outro lado do barco, para que fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Essa passagem me chama muito a atenção. A primeira parte que me chama a atenção é que Jesus ele estava sendo rompido pela multidão. A multidão o apertava, o oprimia, porque gostava de ouvir os ensinamentos de Jesus, a palavra de Jesus. Porque sabia que dele havia virtude, que sabia que dele havia algo de proveitoso, e rompiam todos. Porque sabiam que se Jesus falasse, algo de diferente acontecia. Só que Jesus ele avista os pescadores que estavam acabando de vir do alto mar, e ele pede um barco de Simão Pedro. Curiosamente, Pedro só havia uma coisa na vida dele. Além da família, além dos amigos, ele só tinha um barco. E era tudo isso que Jesus precisava para poder fazer a obra. Jesus ele não pediu riqueza, não pediu dinheiro, não pediu vestes, não pediu que Simão fizesse nada, ele só pediu um barco emprestado. Muitas das vezes nós precisamos somente disso, de entregar tudo que nós temos para que Jesus possa fazer a obra. Jesus ele não cobra muito da gente, ele só pede tudo aquilo que a gente tem. Se você só tem uma casa para poder emprestar, amém. Se você só tem um carro para poder emprestar, amém. Mas curiosamente Jesus muitas das vezes não pede nada disso, ele só pede o nosso coração para que ele possa fazer a obra na vida de outra pessoa. Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos imitadores de Cristo, e ele só pede uma coisa: dai-me tudo o que você tem. Empresta-me a mim tudo o que você tem. Se entrega de todo o coração, de toda a vossa alma, porque eu quero fazer algo grande. Muitas das vezes nós temos medo de nos entregarmos totalmente por algum trauma, alguma dificuldade que passamos no passado. Mas Jesus ele só quer fazer a obra. Muitas das vezes ele confia na gente muito mais do que a gente confia em nós mesmos. E tudo que ele pede é somente isso: me empresta o barco. Me empresta o barco porque eu preciso falar com essa multidão, eu preciso falar com esse povo. E aí Simão emprestando o barco, e Jesus ele se assenta ao barco e começa a pregar, e multidões ouvindo ali as palavras de Jesus, multidões ouvindo o que Jesus tinha para falar. E depois ele despede a multidão e fala para Pedro: volta ao mar. E Pedro, mesmo relutando, mesmo falando: mestre, eu estava no alto mar a noite toda. O que me chama a atenção é que Pedro ele era um pescador experiente. Pedro ele conhecia exatamente onde estava o peixe, no horário onde os peixes estavam. Ele sabia exatamente onde era e o local onde era e qual era o horário que ele mais poderia pescar. E ele, pescando a noite toda, não conseguiu nada. Ele provavelmente deve ter voltado para casa de maneira frustrada, de maneira chateada, mas ele mesmo assim ouviu a voz do mestre e falou: Senhor, eu
pesquei a noite toda e não consegui apanhar nada, mas já que o Senhor, essas palavras que ouviram, que entraram no meu ouvido, está fazendo algo tão grande no meu coração, eu vou ouvir e vou obedecer. Talvez a nossa reluta seja essa. Talvez nossa luta diária seja essa. Que muitas das vezes nós conhecemos a voz do Mestre, nós sabemos o que o Mestre está falando, nós sabemos exatamente que se a gente obedecer a Ele, nós vamos ter vitória, mas mesmo assim nós relutamos. E mesmo Pedro relutando, ele foi ao alto mar. Ele confiou na palavra do Mestre. Ele confiou que no seu coração ardia algo diferente e ele sabia que se ele fizesse aquilo, algo de proveitoso ele teria. Qual foi a última vez que você ouviu a voz do Mestre? Qual foi a última vez que você obedeceu à voz do Mestre? Qual foi a última vez que você obteve vitória porque você simplesmente fez a vontade do Mestre? E Pedro, voltando para o mar, ele lançou as redes com tal fé, apesar de muitas das vezes Jesus ele chegava para os seus discípulos e falava: homens de pouca fé, mas eles tinham alguma fé, e ele lançou aquelas redes com tal fé que ele apanhou tantos peixes que ele teve que pedir a um outro companheiro que estava em outro barco para que pudesse ajudar, e encheu todos os barcos. E quando Jesus ele manda a gente fazer alguma coisa, é porque a vitória é grande. A vitória não é pequena. Jesus ele não nos dá coisas que mendigamos. Jesus não dá coisas que nós temos que pedir a outro companheiro para nos ajudar de maneira, é só isso que ele está me dando. Não, ele está nos dando, ele está nos entregando, ele está colocando nas nossas mãos coisas grandes, porque Jesus ele faz coisas grandes. A Bíblia diz que não há nada impossível para Deus. O possível nós mesmos fazemos, até mesmo na passagem de Lázaro, que ele fala: olha, retire a pedra, porque isso vocês podem fazer, a minha parte eu vou fazer, porque eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que ainda está em mim, mesmo que esteja morto, viverás. Jesus faz coisas impossíveis. Jesus faz coisas que nenhum homem pode fazer, e ele só quer que a gente empreste o nosso barco e escute a sua voz. É tudo isso que Jesus pede. E será que ele está pedindo muita coisa? Mas Jesus, Senhor, eu tenho muitos pecados, eu tenho muitos problemas. Se você for analisar toda a vida dos apóstolos, principalmente a vida de Pedro, você vai ver que Pedro é um homem teimoso. Pedro é um homem que negou a Cristo. Pedro foi um homem covarde. Pedro foi um homem que arrancou a orelha de um centurião. Mas mesmo assim ele foi um grande apóstolo. Por quê? Porque a transformação de Jesus não é somente pelo que Jesus falava, mas era pelo que Jesus vivia e por aquilo que ele estava andando com Cristo. Porque aquele que anda com Cristo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ele só pede isso: vem comigo. Jesus ele está te convidando: vem comigo. Não vai ser difícil, mas mesmo que seja difícil, eu estou contigo. Porque ainda que o mundo tenha aflições, tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo, e se eu venci o mundo, você também pode vencer. Jovens, sois fortes, porque a palavra está em vós. E já vencestes o maligno. Confia. E aí Jesus ele convida Pedro e todos aqueles que estavam com ele pescando: vem e sede pescadores de homens. Vem ser os meus discípulos. E no hebraico, se eu não me engano, ou se é no grego, eu não me recordo, mas a palavra discípulo significa talmidim. E talmidim significa que a poeira, o pó que está no pé do mestre seja transferido para o pé que está no seu discípulo. Ou seja, eles andavam tão juntos que a poeira que estava no pé do mestre se transferia para o pé dos discípulos, porque eles estavam andando em comunhão. Esteja em comunhão com Cristo e grande coisa Ele fará na sua vida. Deus abençoe. Se você gostou, se inscreva no canal, não deixe de dar seu joinha, curte e compartilha com seus amigos. É isso aí, Deus abençoe. Falou.